Bom, então dando início, né, depois dessa introdução, desse início da nossa, para ver se estava tudo funcionando bem, essa é uma live de divulgação do nosso sexto encontro brasileiro de halitose, que vai ocorrer no dia 18 de julho, dentro da programação do CIORG, do Congresso Internacional de Odontologia do Rio de Janeiro. O CIORG ele acontece de 17 a 20 de julho. Nosso encontro brasileiro de halitose é durante todo o dia, durante todo manhã e tarde do dia 18. Professor Francisco Amaral, médico gastroenterologista, ele é membro da ABA já há bastante tempo, é especialista em halitose pela São Leopoldo Mandic, gastroenterologista das principais sociedades brasileiras de gastroenterologia, e ele foi convidado e aceitou o nosso convite. A gente fica muito feliz, viu, Francisco, de tu ter aceitado o convite para palestrar no nosso evento, onde ele vai poder explicar com muito mais calma todo esse conteúdo, né? O título da palestra é a halitose e o aparelho digestivo. E nós convidamos o Francisco também para participar dessa live, para divulgar justamente a palestra dele, para que todos os colegas cirurgiões e demais profissionais da saúde que queiram participar do evento possam saber desse evento, possam, enfim, estar conosco. E também vamos aproveitar para introduzir um pouco o tema, né, Francisco, de que tu vais abordar com mais profundidade na palestra. E Francisco, então, dando início, vou te dar a palavra para tu ficar bem à vontade para falar tudo que com todo o teu conteúdo, que a gente sabe que a gente quer muito aprender contigo, né, com toda a tua experiência de médico, gastroenterologista, não é? Mas eu vou começar, então, essa nossa conversa aqui, fazendo aquela pergunta que todos nós que trabalhamos com halitose já tivemos que responder dos nossos pacientes, e é uma crença, vamos colocar assim, da maioria da população brasileira e talvez mundial. Afinal de contas, professor Francisco Amaral, o mau hálito vem ou não do estômago? Bom, João, essa sua pergunta levará toda a nossa conversa, com certeza. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, me sinto honradíssimo em estar participando de um evento desse. É uma associação que eu vi, talvez até dos princípios, né, quando em 2006 participei da parte de halitose e fiz a pós-graduação, especialização com vários que estão aí nos assistindo e vários que participam da associação. Quero, primeiramente, cumprimentar a Cláudia, a presidente, Cláudia Gobor, que é minha amiga, e voltamos a nos encontrar agora, e ela como presidente me honra muito estar, e fui convidado por ela a voltar à associação, e isso me dá uma chance muito grande agora de trazer, depois de todos esses anos que nós participamos juntos, o que eu tenho de experiência em relação ao assunto de halitose. Inicialmente, eu gostaria de colocar que eu já estou com os meus cabelos brancos, tenho uma participação na área da medicina de décadas. E por que eu caí na halitose? Por que o gastroenterologista caiu na halitose? Na década de 90, quando eu estava clinicando, eu fui quase que compulsoriamente tendo que entrar na halitose, principalmente e talvez até por culpa dos próprios dentistas. Porque os pacientes vinham encaminhados pelos dentistas falando que a halitose era do estômago. E eu queria me enfiar embaixo da mesa do consultório, porque nós não tínhamos absolutamente nenhum preparo para entender e tratar o paciente de halitose. E eles vinham com uma série de exames e eu ficava muito constrangido, inclusive. E é interessante eu colocar esse assunto para vocês, porque a maioria de vocês não participou dessa época ainda, obviamente. E eu fui atrás
de tentar saber alguma coisa da litose, porque na minha especialidade, nenhum livro falava em litose. Eles falavam que a litose era mau odor bucal e acabou. E alguma coisa parecida. Não existia nada cientificamente falando, e que era do estômago, e pouca coisa se tratava da litose. Nós não tínhamos nenhum preparo, nenhuma convicção que seria do estômago. Mas o mito popular e o mito incentivado pela parte científica foi tentado culpar alguém ou algum órgão. Então, esse órgão foi o estômago. Achamos um bode expiatório para nos livrar daquela batata quente. Cada um jogava nas costas do outro, no colo do outro. E, a partir daí, eu fui atrás. E encontrei um livro, um manualzinho, um pequeno livro, o único editado no Brasil, que eu tenho ele comigo. E posso até mostrar depois. Um livro da professora Olinda Tarsia. Um livro que era uma finura de poucas páginas e que incipientemente falava alguma coisa de litose. Não existia ainda a limiter, não existia a capacidade de a gente evoluir mais em relação ao entendimento do mau hálito. Evoluiu isso de uma maneira assim, uma década se passou. E eu tive um novo contato com a halitose já agora em relação à parte de sabedoria científica, digamos assim, lá por primórdios do ano 2000, em que, em um curso no Albert Einstein, se falou da halitose. E a Olinda, novamente, estava lá presente e falou da halitose. Aí me despertou. Disse, poxa, agora eu achei o norte de ir atrás desse assunto que ninguém até agora conseguiu colocar em prática na parte científica. E aí aqui começou a minha introdução na halitose. Né? E a partir deste momento eu passo a pesquisar e a estudar a halitose. Em 2006, houve a formação desse grupo que fez houve a especialização na São Leopoldo Mandic. E então nós evoluímos muito em relação ao tema. Tanto que, por eu estar fazendo a minha especialidade de gastroenterologia e estar pesquisando o Helicobacter, e sabíamos que incipientemente já se falava que talvez ele pudesse ter participação no problema da halitose. Então, eu fiz uma pesquisa, foi minha tese para apresentar a São Leopoldo Mandic. E nessa pesquisa, eu fiz o seguinte. Eu tinha a limiter, eu fazia uma entrevista com o paciente que ia fazer endoscopia aleatoriamente, perguntava para ele se ele tinha ou não conhecimento da litose, se ele tinha litose, e fazia uma pesquisa de biópsia para pesquisar se ele tinha o Helicobacter pylori. E, coincidentemente, no resultado da pesquisa, mostrou que quanto... Sim? Biópsia na boca ou como não, era biópsia do estômago. Biópsia endoscópica do estômago, okay. Que é o teste da urease e a biópsia. Para a pesquisa do Helicobacter pylori, da bactéria no estômago, causando a infecção gástrica. Uhum. E, nesse momento, a compilação de dados mostrou que, havendo os compostos sulfurados voláteis acima do nível no alímeter, porque eu fazia o alímeter, o teste, depois fazia a endoscopia e perguntava ao paciente se ele tinha ou não um mau hálito, ou se ele tinha conhecimento, se alguém tinha perguntado para ele. E houve uma correlação muito forte entre o teste da urease positivo, ou a biópsia mostrando que o paciente tinha bactéria no estômago, e o alímeter com os compostos sulfurados aumentados. Então, eu concluí que poderia haver uma participação da bactéria, do Helicobacter pylori, no caso do mau hálito. Então, eu comecei a pegar os dados, inclusive evoluiu esse trabalho, e eu
ganhei um prêmio nacional num congresso brasileiro de gastroenterologia e endoscopia brasileiro. Porque eu fui o primeiro médico gastroenterologista a ter um trabalho de halitose apresentado em todos os tempos nesse Brasil. Poxa. E esse trabalho foi muito contundente na parte da gastroenterologia. Tanto que eu fui convidado para escrever um capítulo num tratado de gastroenterologia, que é a nossa Bíblia da gastroenterologia. E esse tratado, eu fiz o primeiro capítulo, escrevi o primeiro capítulo de halitose para os gastroenterologistas do Brasil. Então evoluiu muito. E aí, a partir daí, eu comecei a ser convidado para dar palestras para os médicos gastroenterologistas sobre a halitose, porque ninguém falava de halitose. Mas voltando, então, eu me perguntava, e me pergunto até hoje ainda, mesmo com todas os estudos que eu tenho sobre o assunto do Helicobacter e a halitose. Por quê? Na população geral, chega a ter, em algumas áreas, 40% da contaminação de Helicobacter pylori nos pacientes sintomáticos e assintomáticos. Se tem 40%, se 95% é bucal, como que essa halitose está sendo gerada do estômago? É um questionamento muito... Porque somente menos de 5% está sendo gerado mau hálito. Então, essa é uma dúvida muito grande que eu tenho até hoje. Porque a participação é tão baixa. Bom, aí nós vamos evoluindo nesse raciocínio. O primeiro teste que se faz, porque em todo o trato gastrointestinal, nós temos produção de gases. É um processo fermentativo constante. Bactérias produzem gases. Né? Tanto que no intestino grosso ou nos intestinos, nós sabemos que o gás hidrogênio e o gás metano são os fatores que mostram a atividade bacteriana. Alô? Perdeu? Te perdi um pouquinho, mas acho que agora voltou. Tá, ok. Então, a atividade bacteriana que nós temos praticamente mais bactérias do que células no corpo, e que é considerado um órgão atualmente, a nossa flora bacteriana, porque sem ele nós não vivemos, e as pesquisas estão muito avançadas nessa área. Inclusive, eu creio que nós teremos no Congresso alguma coisa falando sobre a parte de bactérias, probiótico-terapias, coisas assim. Acho que Teremos. Teremos então, professor. Essa atividade bacteriana é medida pela produção de gases, do gás hidrogênio e do gás metano. Em cada segmento do órgão, a gente pode fazer uma medição e saber o que está ocorrendo nesse órgão em relação à produção de gases e com isso, se nós temos determinadas bactérias e etc, etc. Bom, então, a partir daí nós já sabemos que, produzindo-se gases através de bactérias, esses gases vão ser absorvidos no trato gastrointestinal. Se for no estômago, vai na primeira porção, que é o duodeno. Esses gases vão ganhar a circulação sanguínea por troca de gradientes de pressão. Esses gases vão chegar aos alvéolos pulmonares e serem trocados e eliminados. E nós podemos medi-los. Se nós podemos medi-los, nós podemos senti-los também. Então, uma coisa é certa. Os gases produzidos no trato gastrointestinal são, na maioria das vezes, eliminados através da corrente sanguínea na respiração alveolar. Isso é ponto final. Tanto que, no flato, né, quando eliminamos os flatos, é uma pequena quantidade que é eliminada da produção total de gases no colo. O resto todo é eliminado pelo pulmão.
Então, é pacífico. Nós eliminamos os gases do aparelho digestivo pelo pulmão. Também tem eliminação por outras vias, até além da respiratória e além da via de eliminação anal. Então, é ponto pacífico. Então, o que eu faço no estômago? Eu vou medir se existe bactéria gástrica. Eu dou, sem precisar fazer endoscopia, chama-se teste respiratório para pesquisa do Helicobacter pylori, que é o teste mais fiel, mais fidedigno, mais do que a biópsia, inclusive. Eu pego a ureia com carbono 13 marcado e dou no paciente tomar. Se a bactéria do estômago, se tiver bactéria no estômago, haverá urease. A urease vai degradar essa ureia com carbono 13. Esse carbono 13 vai ser absorvido no intestino e vai ser detectado soprando numa bolsa. Esse ar é colocado num aparelho que vai detectar. Existe carbono 13 lá. Se o carbono 13 está lá, é porque foi degradado no estômago, então tem bactéria no estômago. E foi eliminado pela boca. Então, está provado que o Helicobacter pylori pode produzir gás e esse gás ser absorvido e é eliminado através da nossa respiração. Pacífico, ponto. Então, se pegou Helicobacter pylori e se fez testes in vitro, quer dizer, não tem participação humoral, não tem participação orgânica. E se voltou. Deu uma leve cortadinha só, mas já voltou. Beleza. Então, eu pego eu me perdi um pouco agora. Mas o Helicobacter in vitro cultivado foi detectado que ele pode produzir composto sulfurato do látex. Então, ele produz gás fétido, odorífico. Então, esse gás odorífico, ele pode ser absorvido. Então, é quase comprovado que esse Helicobacter, ele pode produzir o mau hálito. Mas se encontra no biofilme lingual, Helicobacter pylori. Então, esse Helicobacter pylori está produzindo aí vamos cair nas cepas. Então, esse Helicobacter pylori que está na língua é o mesmo que está lá no estômago? Ele está produzindo, junto com todas aquelas outras bactérias que produzem no biofilme lingual, no processo putrefativo? Esse é um questionamento. Então, essa é a primeira dúvida. E o que mais agora está se pensando é o seguinte. Existem algumas cepas de Helicobacter pylori. Umas que convivem perfeitamente com você, não fazem não dão nem dispepsia, quanto mais vão levar a um câncer gástrico, convivem saprofiticamente, harmonicamente com o nosso organismo no estômago. Não são responsáveis nem por causar uma leve dispepsia, que são sintomas de mal-estar gástrico, digestivo. Então, elas são boazinhas, essas bactérias. Estão do bem. E tem cepas. É como uma população humana, né? Tem uns que tem que ficar trancafiados, outros são pessoas do bem. Tem cepas que são extremamente agressivas, que são muito genéticas e que geram lesões que vão transformar-se em câncer gástrico. Então, a Helicobacter pylori dá câncer gástrico. Warren e Marshall, em 1986, descobriram essa bactéria. Descobriram, não. A descoberta foi em 1920. Mas não se sabia que o Helicobacter pylori, uma bactéria, poderia sobreviver num meio tão hostil quanto é o meio gástrico. Mas eles provaram. Como é que o Warren provou? Ele fez um caldo de Helicobacter e tomou. Logo em seguida,
ele relata, e isso está na primeira, no primeiro trabalho, que foi o trabalho que modificou a gastroenterologia e deu o prêmio Nobel para ele, uma década depois. Ele tomou essa pulsão e, logo em seguida, ele teve uma gastrite aguda muito intensa, e ele relata dor abdominal, ele relata dispepsia grande, com epigastralgia, com arroto e com hálito modificado. Então, ele coloca todos esses sintomas como sendo responsáveis. Naquela época lá, ele já viu. Então, e isso gerou para ele, como já falei, o Prêmio Nobel de Medicina. Porque, a partir daí, esse cara conseguiu modificar o curso natural em relação às doenças que iriam gerar o câncer de estômago. E salva milhares de pessoas. Principalmente no Japão, é algo assim, se você for analisar, é uma coisa muito bacana que aconteceu na humanidade em relação à descoberta do Helicobacter. Para tentar responder ao meu questionamento em relação a por que tem tantas infecções com o Helicobacter e tem tão pouca halitose extraoral, uma das explicações seria cepas que gerariam o mau hálito, gerariam os compostos, e outras cepas não gerariam os compostos curados voláteis. Então, cepas mais agressivas, mais putrefativas, teriam essa capacidade de fazer a putrefação e gerar a halitose do estômago. Então, respondendo a tua pergunta depois de toda essa enrolação que eu te fiz, não, mas foi ótimo. A halitose gástrica é possível. Existe, mas num quadro assim, muito pequeno em relação ao que é a halitose oral. Né? Perfeito. Francisco, olha, a gente, como eu combinei contigo, né, a gente só quer deixar um pouquinho uma palhinha para todo mundo que está te ouvindo, escutando todo o teu conhecimento científico e prático, né, de tratamento dos pacientes, né, na parte gástrica, né, e a parte de halitose também. Queremos só deixar um gostinho, então estamos quase terminando os nossos 30 minutos que nós combinamos, né? Volto a comentar para todos, é uma live de divulgação no nosso 6º Encontro Brasileiro de Halitose, que vai ocorrer no dia 18 de julho, lá no Rio Centro, durante o CIORG, Congresso Internacional de Odontologia do Rio de Janeiro, de 17 a 20 de julho, o CIORG, nosso evento no dia 18. O professor Francisco Moral vai ter lá uma palestra que ele vai poder discorrer muito mais ainda sobre esse assunto, poder responder perguntas, né? Deixa só um contraponto, Francisco, sobre tudo que tu comentou, né? Claro que todo mundo fica pensando, bom, pelo que o professor Francisco falou, então a halitose pode vir do estômago, né? Em alguns casos. Então, alguém da população pode pensar que realmente o caso dele possa vir do estômago, né? E tem uma maneira muito fácil, né, da gente detectar isso, né? Justamente o teste organoléptico. É um teste uma avaliação do hálito feita pelo examinador, pelo dentista, pelo médico, e a gente mede o ar que sai tanto pelo nariz quanto que sai pela boca. Perfeito. Essa via de produção de halitose comentada pelo Dr. Francisco, ela faz com que, então, o ar que vem do pulmão já venha alterado. Então, o ar, quando você faz com a boca fechada e apenas inspira e expira com a boca fechada, esse ar ele não passa pela boca. Então, esse hálito nasal, que a gente pode chamar, ele já viria alterado. Então, todos os profissionais que tratam a halitose, eles fazem esses dois exames, não só o ar que sai pela boca, como sai pelo nariz, para justamente poder identificar uma halitose extraoral, que não está na boca. Perfeito. Né? E é por isso que o Dr. Francisco falou que a maioria dos casos realmente não são extrabucal, estão dentro da boca, e esse é o diagnóstico que a gente faz, para poder dizer com segurança para o paciente se o problema está vindo da boca ou não. Né? Essa halitose sistêmica que vem pelo pulmão a gente consegue identificar. Né? E uma outra justificativa, Francisco, agora no último Europério, no ano passado eu estive lá no Congresso Europeu de Periodontia, em 2018, lá em Amsterdã, e foi descoberta, né, uma primeira causa genética de halitose, no caso uma halitose sistêmica,
o que foi demonstrado até pelo médico Ron Wevers, é um holandês, que ele fez um geneticista, né? Ele conseguiu identificar lá no genoma humano um pequeno alelo lá do genoma humano, e na verdade uma mutação de um gene, na verdade, né? Que alterou a expressão de uma enzima. Eu não vou lembrar o nome da enzima agora, mas é selen tipo B, algo assim, né? Mas uma enzima justamente é que é a enzima responsável por degradar esses compostos gerados pelas bactérias do intestino, que acabam entrando na corrente sanguínea. Essas enzimas agem quebrando essas moléculas para que elas sejam excretadas pela via respiratória e por outras vias, mas moléculas que não seja o dimetilsulfeto, por exemplo, né? Que é aquele que é um dos principais responsáveis pela salitose extraoral. Então, essa enzima, a gente tem naturalmente essa enzima que ela quebra. Né? Ele demonstrou nesse estudo que essa enzima ela atua nesse aspecto de quebrar essas moléculas para que essas moléculas odoríferas com cheiro ruim não sejam exaladas. São quebradas em moléculas de menor peso molecular, enfim. E nessa mutação ele encontrou essa expressão dessa enzima, não era produzida essa enzima nessa mutação, e esses pacientes com esse tipo de dialitose sistêmica que foi detectada como uma causa genética, que não tinham essa enzima, não produziam essa enzima, eles realmente acabavam, por não ter essa enzima, acabando degradando essas moléculas, né, sem serem quebradas, enfim. Então é uma outra explicação do porquê que muitas vezes essas bactérias produzidas no intestino não são exaladas, porque a gente realmente não observa, né? A gente não observa nos casos de halitose essa halitose sistêmica, né? Claro que observa em algumas vezes, mas não é a grande maioria dos casos, como tu bem comentou, né, Francisco? Então, é mais uma, vamos dizer assim, hipótese que explica o porquê que, apesar de ter muitas bactérias no intestino, não só a Helicobacter pylori, né, a Helicobacter pylori vai estar lá em algumas partes do estômago, mas no intestino a gente tem muito mais, como tu bem comentou, muito mais bactérias do que células humanas, né? Principalmente no intestino. E acaba que a gente não percebe, porque senão todo mundo, né, todos nós teríamos isso. Né? Nem só quem tem algum problema, porque todo mundo, as bactérias de todo mundo estão lá produzindo esses gases no nosso intestino e todo mundo teria halitose. Se não fosse esse sistema que o próprio organismo trabalha de degradar essas moléculas. Perfeito. Né? O sistema seria neutralizador dos gases, digamos assim. Neutralizador. Está se abrindo um leque muito grande nessa parte da litose extraoral, né? Mas o que se tem bastante convicção é em relação realmente à dimetilsulfinemia, né? O dimetilsulfeto é o grande, digamos, é a bola da vez, né, em relação à parte da litose. O que nós temos que caracterizar também em relação a essa parte da litose extraoral, que também, além de fazer o teste organoléptico, em que a litose extraoral é detectada tanto na via nasal como na via oral, né? Nós temos outros indícios que possam nos dar um caminho de pensamento sobre a parte da litose extraoral. Porque esse gás ele não se difunde só na cavidade oral, mas pela respiração, desculpa, na respiração alveolar. Nós sabemos que a gente está focado praticamente só em ver essa parte. Mas tem outros sentidos, tem outras vias de eliminação, digamos, como, por exemplo, o suor, né? Que também esses gases se difundem. Esses gases não só são trocados na via alveolar, eles são trocados em outras situações. E se pega, por exemplo, o odor de um alimento, pega o alicino, do alho, por exemplo, a pessoa tem cheiro odorífero. Ele está momentâneo, né? Nessas halitoses transitórias. O mesmo acontece com outros tipos de gases. Então, se o paciente tem um odor que não é só oral, ele pode ter outros odores corpóreos, né? Ele sua com um odor, com certeza ele tem uma halitose extraoral. Então, nós temos que não só pensar em olhar, em fazer o teste organoléptico, nós temos que vê-lo como um todo. Né? Vermos se ele tem, por exemplo, um flato extremamente fétido. Ele deve estar com algum problema. Né? Nós fazemos um teste que eu já observei nesse segmento do problema,
que o paciente refere à litose também, é o problema do supercrescimento bacteriano, que também é uma entidade que está agora aflorando na gastroenterologia, né? Tem várias situações que geram um supercrescimento bacteriano. Não sei como é que dá o tempo, João. Estamos meio estourados, por isso que eu disse, vamos deixar para essa nossa conversa, Francisco, vai ser muito bom a gente conversar bastante lá no Rio, eu tô vendo que vai ser muito rica a nossa conversa, não só dentro do congresso, te ouvindo na palestra, mas também fora, porque a gente sabe que uma das melhores coisas dos eventos é a gente poder conversar com todo mundo da associação, as diferentes experiências, parte social também, né? E vamos deixar esse gostinho para todo mundo que depois vai poder, quem está ao vivo, quem também vai poder ver essa live que vai ser compartilhada nas nossas redes, né? Vamos deixar um pouquinho para todo mundo ficar com esse gostinho para nosso evento. Francisco, muito obrigado de verdade pela tua disposição em palestrar para nós, a disposição em estar aqui nessa live, esse momento, essa situação diferente. Eu até já estou ficando um pouco acostumado, porque eu já fiz algumas lives aqui pela Aba, mas é sempre diferente isso, né? A gente está falando, está se vendo, a tecnologia nos ajuda muito, né? Então, deixo o recado, então, mais uma vez, para todo mundo vir nos assistir, assistir o professor Francisco no nosso evento, vir conversar conosco, todos da aba lá no evento, venham se associar na aba abh.org.br, saibam mais sobre a nossa associação. E acho que vou encerrar aqui, Francisco, te deixar para terminar contigo, quiser divulgar teus contatos, eu sei que tu tem uma empresa, inclusive, que produz produtos para tratamento do hálito, e aí para tratamento do hálito na boca, né? Então, deixa para te finalizar, tá? E ansioso para te ouvir mais e conversar mais contigo lá no Rio de Janeiro. Beleza. Então, no encontro anterior, eu já dei um patrocínio com a Cláudia, que ela passou para vocês, um enxaguante. Eu tenho um enxaguante de dióxido de cloro. Naquela época em que a gente fez o pós-litose, a especialização, estava difícil da gente conseguir dióxido de cloro, e eu fui atrás e desenvolvemos, e tem um produto que se chama Free, e que também é vendido a granel apenas para profissionais que tratam da litose, né? Eu vou só querer me poupar um pouco em relação ao me autopromover, que eu não gosto Francisco, muito dessa fique à parte. vontade, eu faço questão sempre de dar essa oportunidade para eu faço questão de dar essa oportunidade para o profissional falar dos cursos e tudo, porque eu acho que não tem problema nenhum, sabe? Eu acho que é válido. Então, eu quero mais agradecer, eu quero te colocar o seguinte, quando a gente chega numa certa idade profissional, a gente tem uns valores muito mais fortes do que o valor financeiro, óbvio que a gente tem que sobreviver. Mas você ter o reconhecimento, ser convidado, ser escutado, é uma gratificação imensa. E é isso que eu posso passar para vocês. Eu estou engrandecido de ter recebido esse convite de vocês. E vai ser um grande prazer estar, não virtualmente, mas ao vivo, poder cumprimentá-los e conhecê-los ao vivo. Eu agradeço muito. E dia 18 estou lá. Nós que agradecemos. Dia 18 de julho, hein? Não esqueçam, todo mundo lá. Até mais.